Que honra, né? Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Quero dizer para você que é uma alegria muito grande, uma honra muito grande estar aqui nessa noite com vocês, poder servir a mesa do Senhor junto com vocês. Quero agradecer de todo o coração ao apóstolo L pela oportunidade, pelo carinho, pela consideração, junto com o apóstolo Cristiano, todos os ministérios, todos os do ministério dessa casa, amigos que a gente tem feito durante essa caminhada, né? Pessoas tão especiais, tão importantes. Quando o apóstolo Cristiano me ligou, a pedido do apóstolo L, meu coração se encheu de alegria, né? O apóstolo L que tem sido esse homem investidor de pessoas, né? Ativador de propósitos, que tem um coração tão voltado a fazer a gente chegar no nosso propósito, naquilo que Deus chamou a gente, né? Um verdadeiro incentivador no reino de Deus. Obrigado pela oportunidade. O Cristiano, né? Irmão, eu tenho 2 irmãos, né? Eu tenho um irmão mais novo e o irmão do meio, mas talvez talvez não, é certo, eu não me pareço tanto com os meus irmãos quanto com o apóstolo Cristiano. A gente tem mais em comum do que eu tenho com os meus irmãos de sangue, né? Chega a ser algumas coisas, a gente vai conversando quando se encontra, eu falo, cara, é assim, eu também fiz assim, nossa, cara. E é muito bom estar aqui. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês, pela oportunidade. Deus os abençoe. E para mim, irmãos, uma noite muito especial, né? Poder ter hoje junto comigo a companhia do meu pai, né? Amanhã é dia dos pais e para mim foi o grande presente. Apóstolo Djalma, que tem sido meu pai espiritual, meu mentor, meu conselheiro, né, meu ajudador, mas acima de tudo, de todas as classificações que eu tenho do apóstolo Djalma, a melhor delas é que o apóstolo Djalma é meu amigo. Então, obrigado, Pai, por estar aqui. Eu sei o valor disso, eu conheço a sua agenda, eu conheço os compromissos e eu sei o quanto o Senhor abriu mão para participar dessa hora. Obrigado mesmo, de coração. Isso para mim é muito importante. Parar, senão daqui a pouco o cara, né, muito meloso. Negócio. Bom, deixa eu me apresentar. Alguns eu já conheço, né? Alguns eu já tive a oportunidade de estar juntos. Nós estivemos juntos num retiro de homens, né? E eu tenho acompanhado muito vocês através das redes sociais. E eu conheço algumas pessoas, algumas eu conheço por nomes, outras só de vista, mas eu quero me apresentar a vocês. Meu nome é Júlio e como eu falei isso, acho que no nosso retiro, meu nome é Júlio e como todo bom Júlio, eu sou César. Conheci poucos Júlios, irmão, que não são César. A maior parte... eu conheci um, que era Júlio Sérgio. Mas eu acho que foi o cara do cartório. O pai chegou e falou assim, como é que é o nome do menino? É Júlio César. Aí o cara botou Júlio Sérgio. Era para ser Júlio César. E como todo bom Júlio, eu sou César também. Sou carioca. Então, se começar a chiar um pouco o som, não se preocupe. O rapaz do som, fique em paz, sou eu, fazendo essa chiadeira. Na verdade, eu sou casado, minha esposa, a pastora Alba, infelizmente não pôde vir por alguns outros compromissos, nós estamos com visita. Tenho 2 filhos, né? Uma menina de 15 anos de idade, a Emily. Irmãos, eu tenho uma linda filha de 15 anos de idade que Deus me deu. Juntamente Ele me deu uma arma, uma pá e um álibi. Fica a dica, não é verdade? Eu estou pensando em fazer, irmãos, como os antigos, né? A Bíblia diz que as primícias devem ser oferecidas a Deus. Então o primeiro que chegar com cara de namorado, eu vou sacrificá-lo. Vou oferecer a Deus. Se Deus quiser, Ele devolve. Mas eu vou oferecê-lo em sacrifício, amém, irmão? Tenho também um rapazinho de 12 anos, o meu profeta, Natan, e que estão orando por mim, que estão me acompanhando. Hoje me deram muitos abraços, muitos beijos, porque eles começam a comemorar hoje o Dia dos Pais e vão até amanhã. Sou pastor na Igreja Comunhão Cristã Verdade e Vida, como o apóstolo Djalma falou, ali em São Paulo, apesar de carioca, resido em São Paulo. Irmãos, eu me formei primeiro fui estudar no seminário. Há muito tempo eu entendi que Deus me chamou para o ministério de ensino. E quando eu tive esse entendimento, eu fui para o seminário. Eu fui para o seminário ainda novo, seminário teológico. Eu fui bem novinho para o seminário. A gente faz um negócio quando é novinho, né, irmão?
Não, mas estou brincando, eu me orgulho bastante disso. Antes de fazer a faculdade de engenharia, eu fui fazer a teologia e depois a engenharia. Eu me formei em engenharia de telecom. Eu costumo dizer que eu aprendi a construir nos dois ambientes, a construir na terra e a construir no céu. Isso tem me ajudado. E aí eu quero deixar a informação mais relevante para você, é que essa informação não faz a menor diferença para você não vai fazer nada com ela, mas eu vi o cara fazendo a apresentação assim, achei bonito, né, irmãos? Aí toda vez que eu posso, eu faço. É muito legal estar aqui com vocês, é muito bom. E eu quero dividir com você uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. É uma palavra que Deus tem tratado comigo. Não significa dizer que ela está verde, que ela não tem um gosto bom, que ela não tem um gosto ruim, mas ela é algo que Deus tem colocado no meu coração. Na semana passada eu estive em Taubaté com o apóstolo Lincoln, ali no reino, e eu comecei um pouco dessa mensagem e eu quero dividir uma parte dela com vocês. Nós começamos lá e eu quero dividir aqui com vocês. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, vamos continuar no livro de Lucas, no capítulo 10, viu, irmão? 10. O certo é 10, mas... capítulo 10, verso 38. Livro de Lucas, capítulo 10, no verso 38, a partir do verso 38. Os que acharam, digam amém. Os que não acharam, digam, estou tentando. Olha aí, tem gente tentando ainda. A minha versão diz assim, você pode acompanhar, por favor. Caminhando Jesus e os seus discípulos entraram em um povoado. Diga, entraram. Diga mais forte, entraram. Onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Repita, recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós te agradecemos por mais uma noite que o Senhor nos concede a oportunidade de ouvir a Tua voz, de aprender a Tua palavra, de os Teus ensinamentos serem plantados em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que possamos ouvir a voz do Teu Espírito de forma clara nessa noite. Repreendemos todos os roubadores desta semente, repreendemos tudo aquilo que vem atrapalhar e declaramos, ó Deus, o nosso coração preparado como uma boa terra, preparada para receber a Tua palavra. Usa, Senhor, a minha voz para falar ao nosso coração através do Teu Espírito Santo. Que essa semente encontre em nós um lugar onde ela possa germinar e, ao seu tempo, dar o seu fruto. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu gosto desse texto e eu estava refletindo nesse texto quando um apóstolo Cristiano me chamou para participar da conferência Edificar. Eu fiquei pensando nesse tema, eu venho acompanhei algumas ministrações do apóstolo Luiz Hermínio nessa conferência, tenho acompanhado as ministrações do apóstolo Cristiano, do apóstolo Hélio, e eu fiquei pensando sobre edificar. Confesso para você que na faculdade edificação não era a minha matéria preferida, irmãos, não era a minha matéria preferida, mas a gente começa a aprender que para se edificar alguma coisa, uma das questões mais importantes que você tem que estudar e que vai nortear, né, aquilo que você vai fazer é o solo. Você precisa entender o solo do qual você vai edificar algo em cima, porque o solo vai demandar o material que você vai usar, a metodologia que você vai usar para que a construção fique bem feita. Dependendo do solo, você precisa de um plano de ação diferente para construir. E edificar é algo que a gente precisa entender, e nessa noite eu quero falar um pouquinho com você sobre essa edificação. Edificar o quê? O que nós fomos chamados para edificar? Nós fomos chamados para edificar o reino de Deus. Eu e você fomos colocados nesse mundo com uma missão, irmãos. A missão é implantar o reino de Deus na terra. Nós fazemos parte do reino de Deus. E um reino, ele é feito de súditos. Não existe reinado sem súditos. Amém? Então a nossa maior
tarefa, vamos chamar assim, de implantar o reino de Deus é tomar conta daquilo que Deus tem de mais precioso. Pastor, o que Deus tem de mais precioso? Seus filhos, pessoas. O reino de Deus, irmãos, é composto de pessoas. O reino de Deus é feito de pessoas. Deus moveu todo o céu por causa das pessoas, porque Deus amou o mundo, as pessoas que estão no mundo, de tal maneira. Eu gosto quando o escritor, ele diz de tal maneira, de uma forma tal, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo por causa de pessoas. Mas há uma diferença que a gente tem vivido na igreja, que são duas situações. Para que o reino de Deus seja implantado e edificado, nós precisamos entender a diferença de algo: de deixar Jesus entrar e de recebê-lo. Jesus entra nessa cidade. Eu gosto quando o texto começa: e entrando Jesus com os seus discípulos naquela cidade, uma mulher chamada Marta o recebeu. Há uma diferença muito grande entre deixar Jesus entrar na minha vida e receber a Jesus na minha vida. Muitas pessoas têm deixado Jesus entrar na sua vida, porque elas têm um interesse em algo de Jesus, porque elas querem algo de Jesus, porque é bonito andar com Jesus, porque hoje dizer que você é cristão, o seu status fica melhorado. Algumas pessoas têm deixado Jesus entrar, mas elas não o recebem. Há uma história na Bíblia de um homem que convida Jesus, um fariseu que convida Jesus para participar, e a Bíblia diz no texto que ele não recebe Jesus. Quem recebe é a mulher que chora, que quebra o alabastro no pé dele, que enxuga com seus cabelos, assim como Maria também fez isso. Receber a Jesus é diferente de deixar Jesus entrar. Nessa noite, irmãos, eu quero, ao final, você entenda que nós precisamos receber a Jesus. Receber a Jesus dá uma trabalheira danada. Irmãos, não é fácil receber a Jesus. Eu falei isso na igreja do apóstolo Lincoln. Porque Jesus, quando não tem ninguém com Jesus, tem 12. Não era Jesus que andava com as multidões, eram as multidões que andavam com Jesus. Você precisa entender algo nessa noite. Para você receber Jesus de verdade, você precisa receber quem anda com Jesus. Jesus não anda sozinho. Você precisa receber quem anda com Jesus. Marta, essa moça, me parece que ela é um pouco injustiçada, porque de tudo de bom que Marta fez, a gente lembra aquilo que a Marta fez de duvidoso, talvez. Porque quando a gente fala de Marta e Maria, a primeira coisa que a gente lembra é que a Maria é a estressada da história, não é verdade, irmão? Que a Maria é inquieta, a Maria é estressada. A Marta, perdão, é estressada, é inquieta. Maria não, Maria é a espiritual. E não estou dizendo que isso seja mentira, mas eu acho que essa moça foi um pouco injustiçada. Porque quando Jesus ele entra naquela cidade, na casa de Lázaro, é Maria que o recebe. E receber a Jesus, quero repetir, dá trabalho, porque você precisa receber quem está com Jesus. Receber a Jesus significa dizer que você vai receber quem está com Ele. E às vezes, irmãos, a gente pode, como Marta, se inquietar e se distrair. Gosto da tradução que diz: Marta, Marta, você está distraída com muitas coisas. Receber a Jesus, irmãos, e receber os seus, às vezes nos faz ficar um pouco distraído. E nessa noite, para edificar o reino de Deus, nós precisamos entender o nosso papel e o papel de Deus na nossa vida. Amanhã é dia dos pais, uma data que a gente comemora, né? Abraçando aqueles que ainda têm o seu pai na terra, abraçando o seu pai, aqueles que já são pais sendo abraçados, não é verdade? Os filhos que honram o seu pai. E no reino de Deus, além dele ser feito de súdito, todos os súditos de Deus são filhos. E eu queria tratar com você nessa noite sobre 3 aspectos dos filhos de Deus que muitas vezes recebem a Jesus, mas não deixam ele entrar. Que recebem a Jesus, mas não o chamam para si. Porque eu quero sempre enfatizar isso. O reino de Deus é feito de pessoas. Jesus diz assim, em 1 João, ele diz: aquele que me ama, que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Porque ninguém pode amar a Deus e odiar ao seu irmão. Assim como aquele que diz que ama e não guarda os mandamentos também é mentiroso. E eu quero ler um texto com você
No capítulo 15, queria que você andasse um pouquinho, no capítulo 15. Lucas capítulo 15. Verso 11. Diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Eu gosto dessa história, irmãos. Começa com a história de 2 rapazes e o mais novo chega para o pai. Você conhece bem a história, ele diz assim: Pai, eu quero a minha parte na história. Eu sempre fiquei curioso com essa história e gosto muito dela, mas uma coisa em todo esse versículo me chamou a atenção, é como ele começa. Olha o que a primeira frase que esse versículo diz, o versículo 11, na minha versão diz assim, na Nova Versão Internacional: Jesus continuou. E eu fiquei pensando, bom, se Jesus continuou, tem algo antes que eu preciso entender. Isso é parte de outra coisa. E eu fui lá pesquisar e falei assim: o que será que veio antes do Jesus continuou? E aí eu subi alguns versículos e eu achei o início que a gente chama da parábola da moeda perdida. Versículo 8 diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E olha que interessante, e quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu fiquei imaginando o que tem a ver a moeda perdida da dracma com o filho pródigo querendo ir embora para poder. Será que é o dinheiro que tem alguma coisa a ver? Mas me chamou a atenção o fato de começar ou significa que alguma coisa tinha antes. Ele estava fazendo agora uma comparação. Ele não estava só continuando, mas ele estava comparando com alguma coisa. E aí eu fui procurar. Ou o quê? O que começa ele falando? E eu vim até o versículo 3, diz assim: então Jesus lhe contou uma parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Eu falei, bom, eu achei o início da história. Realmente não tinha entendido muita coisa, irmão. O que tem a ver a ovelha que se perdeu com o dinheiro da moça, com o filho E aí eu voltei 2 versículos. E ele diz assim, capítulo 15, verso 1, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Jesus estava com ele comendo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E aí continua. Então Jesus lhe contou uma parábola. E aí Jesus começa a contar 3 parábolas. 3 parábolas que falam de paternidade. Todas essas 3 parábolas falam da condição do Pai, condição do reino de Deus. Todas essas 3 parábolas falam dos filhos de Deus. E uma dessas 3 fala de mim e fala de você. Jesus começa, ele se encontra, eu vou chamar de festa, né, irmão? Aquilo que o apóstolo Djalma sempre usa, minha mente santificada. Por exemplo, quando você recebe os seus amigos em casa, mesmo que não seja uma festa comemorativa, né, uma festa de aniversário, casamento e tal, vira uma festa, não vira, irmão? Você está ali com 3, 4 pessoas, vira aquela festa. É uma festa, você está ali se gratulando, né, em comunhão. E Jesus estava numa festa, vamos tratar simbolicamente assim, amém, irmãos? Você entende isso em nome de Jesus? Jesus estava numa festa, e quando Jesus estava numa festa, um grupo de fariseus chega, e aí eu vou entender que numa festa que eles condenam Jesus para estar nela, eles não entraram na festa, eles ficam de fora. Guarde essa informação, ela é importante. Eles ficam de fora e eles começam a falar sobre Jesus. Olha este que come com o pecador, olha este que faz festa com quem não vale nada, olha este, olha. Se eles estavam condenando, eles não entraram, amém, irmãos? Estamos juntos até aqui, irmão? Você está me entendendo? Ele não entrou. Jesus veio até eles. E aí Jesus começa uma parábola.
eles acusam Jesus e Jesus começa a contar uma parábola. E Jesus começa a contar a parábola da ovelha perdida, você conhece bem, eu não vou ler para a gente ganhar um pouco de tempo, mas você pode ir acompanhando a partir do capítulo 15, verso 3. Jesus começa a contar uma parábola que diz que um pastor, ele voltou ao aprisco com as suas ovelhas, e ao chegar no aprisco, ele contou as ovelhas. E ele percebeu que uma das ovelhas estava faltando. A Bíblia diz que ele deixou as 99 no aprisco e voltou para buscar uma ovelha. E a encontrou perdida, ferida, e a trouxe em seus braços até o aprisco para cuidar dela. Essa é a parábola que Jesus conta. A parábola tem fim. Ele perdeu, ele achou, ele voltou, glória a Deus e aleluia. Vamos contextualizar um pouco sobre como funcionava. Como funcionava a atividade de um pastor de ovelhas? Necessariamente, ele não era o dono das ovelhas. Ele podia ser só o pastor. A palavra pastor de ovelhas deriva da palavra pai, da palavra pater, Abba pater, papai, papaizinho. É a mesma variação a palavra pastor. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda ovelha precisa de pastor. Todo crente precisa de paternidade espiritual. Todo crente precisa estar debaixo de uma paternidade espiritual. Você é propriedade de Deus, Ele pagou o preço pelos seus pecados, escrito de dívida que havia contra você foi pregado na cruz do Calvário. Você é propriedade exclusiva de Deus, diz Pedro. Vós sois nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus. Mas Deus levantou um pai para cuidar de você. E como funcionava aquela atividade? O oásis, que era onde as ovelhas se alimentavam, ele ficava num lugar onde tinha água. E era comum o aprisco ficar a 3, 4 quilômetros do oásis e numa parte alta, porque se algum predador viesse, era mais fácil de você ver, você via ele subindo. O aprisco era um lugar escolhido, era um lugar feito, ele tinha cerca, ele tinha muros, ele tinha alguma coisa que juntava as ovelhas, ele estava numa parte mais alta e mais seguro. Invariavelmente, principalmente naquela localidade, entre o aprisco e o oásis ficava um vale, ficava um deserto. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que Deus levantou líderes na sua vida? Porque eles precisam te conduzir do aprisco para o oásis, do oásis para o aprisco. Mas muitas vezes você vai ter que passar no deserto. E se no deserto você se perder, é Ele que vai te salvar. E aí ele conta as ovelhas e ele vai lá. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Ovelha sabe que está perdida, irmão? Animal sabe quando está perdido? Eu acho que sabe, né, irmão? Por exemplo, eu não fui muito ao campo. Eu fui poucas vezes, a gente chamava de roça, onde meu avô morava. Mas um cavalo, quando se perde, ele começa a relinchar, ele começa a fazer barulho, ele começa a fazer confusão para que ele seja achado. Você já perdeu um cachorro na rua, irmão? Ele volta, ele vai latindo, ele uiva e ele volta. Gato não se perde, né, irmão? Gato ele se acha, ele perde a gente, né, irmão? É o gato que perde a gente. Mas um animal, quando está perdido, ele sabe. E o problema da ovelha perdida é que ela berra. Ela berra e entra em desespero. E ela fica facilmente visível aos predadores. O deserto à noite é muito perigoso, porque é quando os animais peçonhentos saem para comer, porque durante o dia é muito quente, eles se enterram na areia, que é mais fresquinha, e à noite eles saem para comer. Então ela estava completamente em perigo, tanto que ele encontra ela ferida. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita ovelha ferida, chorando, esperando eu e você ir buscar elas. Porque Deus chamou eu e você para edificar o reino de Deus. E o reino de Deus é feito de pessoas. Muitos de nós precisamos contar direitinho e voltar em alguns lugares para resgatar ovelhas que estão feridas. Perdidas não porque escolheram, perdidas porque no meio do caminho aconteceu alguma coisa, ela se distraiu com alguma coisa e se perdeu. E a minha e a sua responsabilidade, quando sabemos disso, é ir resgatá-la. Pessoas é o nosso ministério, pessoas é o nosso alvo, pessoas é que a gente foi chamado para cuidar. E aí aquele pastor sai e volta, fala de um pai, fala de uma paternidade, fala daquele que volta e pega o ferido. Ele não se preocupou, ele podia falar,
se perdeu porque quis, que prestasse mais atenção da outra vez, que não fizesse as coisas que está fazendo, né, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você profeticamente, se passou alguém na sua cabeça, sim, é porque Deus está te dizendo, preocupe-se com pessoas. Talvez seja a hora de alguns de nós ir lá resgatar algumas pessoas, que a gente sabe que está ferido. Talvez seja a hora de nós nos deixarmos ser resgatados, porque apesar de estarmos próximos, não estamos no aprisco, porque estamos feridos. Temos a alma ferida e não suportamos estar debaixo de autoridade, não entendemos ainda a paternidade, não entendemos o nosso lugar no reino de Deus. Nessa noite, o pastor dos pastores quer pegar você que está ferido no colo e levar de volta para o aprisco, para cuidar das suas feridas. E aí Jesus continua. E aí ele vai falar de um outro pai. Ele começa a contar e contou-lhe nova parábola, dizendo, uma mulher que tinha perdido uma dracma dentro de casa, ela ficou preocupada e ela começa a procurar e ela encontra a dracma e aí ela dá uma festa, chama as amigas, as vizinhas para comemorar. Eu fiquei imaginando, irmão, a lógica dessa parábola. Pensa comigo, você perde uma nota de R$100 na sua casa. Aí você começa a procurar nota de R$100 para lá, R$100, né, mano? Para lá, para cá, varre, levanta o móvel, levanta o tapete. De repente você encontra uma nota de R$100. Aí você dá uma festa de 500, né, irmão? Para comemorar os 100 que você achou. Eu fiquei imaginando, meu Deus, essa loucura. Porque se ela estava tão preocupada com a moeda, por que ela gastou a moeda na festa, irmão? Porque se eu estou no desespero todo para virar a casa de cabeça para baixo e achar os R$100, 2 pizzas leva ele, irmão. Concorda comigo? E aí eu fui entender por que tanto valor daquela moeda. Há um costume, e até hoje, esse costume é assim em algumas tribos, né, de beduínos. O que era o dote, irmãos, nessa época? Quando uma moça casava, o noivo, ele tinha que dar um dote por ela. Esse dote não podia ser o pai que dava, o padrinho, não era nada. Ele tinha que, mesmo que ele fosse de muitas posses, ele tinha que trabalhar e com o suor do rosto dele, ele tinha que ganhar esse dote para ele poder provar para o sogro e para a família que ele tinha condições de sustentar a esposa dele. E o dote, parte dele era deixado quase, uma parte muito grande, eu não sei precisar, mas os historiadores falam de 80%, era deixado com a noiva, era deixado com a mulher, era deixado com a filha. Para que servia e como que era cuidado? Você vai entender um pouquinho por que ela fica tão feliz. O costume da época, quando uma moça recebia o dote, umas moedas, e eles eram trocadas em moedas, elas costuravam essas moedas na bainha do vestido. O vestido de noiva dessa época, ela trazia o dote todo costurado em seu vestido. E engraçado, é um costume até hoje, no meio deles, é que quando ela era convidada por um casamento, ela ia com o seu vestido de casamento, com o seu dote, com as moedas do seu dote. Ela ia com aquele vestido onde as moedas estavam costuradas. Por quê que se dava o dote para a noiva? Porque naquela época havia muita guerra, né, irmão? É por isso que a lei dizia que o homem que se casasse, ele ficava 1 ano sem ir para a guerra, senão ele não desfrutava daquele avivamento, né, irmão? Do casamento, porque ele podia ir e morrer. E o dote era a garantia que ela tinha para voltar para o seu pai. Não era o valor monetário da moeda que ela estava feliz, era o valor do que a moeda representava. Porque até hoje, em algumas tribos beduínas, outro dia eu fui falar sobre isso, irmãos, e eu troquei beduíno por babuíno. Aí no final do culto, o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, onde que fica essa tribo que os macacos usam vestido? Eu falei: para com isso, rapaz, presta atenção que macaco usa vestido nada. Não, o senhor falou, pastor. Eu falei nada, rapaz, tá maluco? Você falou, o senhor falou que tem uma tribo de babuíno que usa vestido. Então, irmão, antes que a gente confunda, não é babuíno, não é beduíno, tá, irmão? Sai perto assim. Esse dote, ele dava o direito de, se o marido dela fosse para a guerra e morresse, ela podia trocar esse dote pela remissão de voltar para a casa do pai. O costume era, se qualquer um dos judeus que tivesse condições, era obrigado, irmãos, a aceitar o dote e fazer ela chegar até a sua casa. E o remidor, se ela não tivesse pai, devolvia o dote, porque ele comprava de novo aquele vestido. O valor do vestido, ele sobrepunha o valor da moeda. Os irmãos entenderam?
É por isso que ela fica tão desesperada, porque se faltasse uma moeda no vestido dela, o dote estava incompleto, ela perdia a chance de voltar ao seu pai. Ela perdia a chance de voltar para casa. É por isso o desespero dela, é por isso que ela fica tão interessada naquela moeda, é por isso que ela fica tão chateada, e é por isso que ela dá uma festa quando aquilo garantia para ela o direito de voltar ao pai. Agora deixa eu perguntar para você, moeda sabe que está perdida, irmão? Sabe não. Moeda tem nem noção, meu irmão, né? Moeda não tem sinapse para saber que está perdida para pensar. Tem muita gente como essa moeda, com um valor extraordinário, perdido dentro de casa. Tem muita gente que, ainda que esteja dentro de casa, não tem a posição de filho, apenas de uma dracma perdida. Alguém que tem um valor que sobrepunha muitas coisas, mas que ainda não entendeu o seu valor e está perdido dentro de casa. Alguém que ainda não entendeu sobre obediência, alguém que ainda não entendeu sobre submissão, alguém que ainda não entendeu sobre nova criatura, alguém que ainda não entendeu sobre a nova mente, a mente de Cristo, alguém que ainda não entendeu que vive sobre um novo pacto, alguém que não entendeu o evangelho de Jesus e está dentro de casa. A minha função e a sua é achar essas pessoas. A minha função e a sua é cuidar dessas pessoas. Eu acho, irmão, muito interessante essa questão do reino de Deus, porque no primeiro texto que nós lemos, na primeira história que nós começamos a falar, quando Maria recebe a Jesus, e eu disse que Jesus, quando sozinho, tem 12, quando não tem ninguém com ele, tem 12. Você precisa entender que Jesus vai vir sempre com alguém, e nem sempre Jesus vai vir com quem você gosta. Tinha João, não é verdade, irmãos? Tinha João no meio daquela turma. Tinha João, tinha Pedro, mas tinha Judas também. Tinha Judas. Maria tinha que receber o João, discípulo amado, coisa linda, menino de Deus, não é, irmão? Boa praça, boa gente. Tinha que receber Pedro, todo estressado, né? Eu fico imaginando Pedro, um cara assim, mais fortinho, fala alto, né? Aquele cara, eu fico imaginando Pedro assim, irmão. Às vezes nem é, mas eu fico imaginando. Eu sei que Paulo era tipo eu, assim, careca, baixinho, e tinha um narigão, assim, que a Bíblia fala. O resto eu não sei não, mas eu fico imaginando. E receber Judas, Maria teve que dizer, oi Pedro, tudo bem? Fica à vontade, entra aí, fica à vontade. Oi, e aí Mateus, tudo bem? Depois preciso falar com você, aquele seu amigo lá que cobra imposto, preciso resolver um negócio com ele. Mas ela também tinha que falar, oi Judas, fica à vontade. Entra aí. Fica em casa, Judas. Aí depois que passa, né? Talvez, sei lá, passa Felipe, passa alguém e fala assim, presta atenção no Judas ali, fica perto dele. Vamos junto. Quando Jesus está no Getsêmani, na noite mais terrível de sua vida, Judas chega com uma multidão, a Bíblia diz que com pedras e varapaus para prender a Jesus. Qual é a frase que Jesus diz quando aquele povo chega? Quando Judas se aproxima dele, Jesus olha para ele e diz assim, amigo, a que vieste? Dá para imaginar um Jesus falso, irmão? Dá para imaginar um Jesus demagogo? Dá para imaginar um Jesus não verdadeiro chamando Judas de amigo? Mas sabe por que Jesus chama Judas de amigo? Porque não é o que as pessoas são comigo que me mudam, sou eu o que eu sou com as pessoas. Não era que Judas era amigo de Jesus, mas Jesus era amigo de Judas. Deixa eu falar uma coisa para você, não são as pessoas que têm que mudar você, é você que tem que mudar as pessoas. Não é o ambiente e a situação que vai mudar você, é você que muda o ambiente e a situação. É profeticamente, é você que define a situação, não é a situação que te define profeticamente. O que você é não significa o que você está agora. E Jesus chama ele de amigo. Amigo, a que vieste? Judas. Jesus estava dizendo, olha Judas, o fato de você não ser meu amigo, não muda o fato de que eu sou o seu amigo. O que você é, não muda o que eu sou. O que você é comigo, não muda o que eu sou com você. Quantos de nós podemos bater no peito e falar isso de verdade? Não responda, não olhe para o lado, não faça movimentos bruscos, amém, irmão? Mas pense aí, quantos de nós podemos bater no peito e dizer assim, o que eu sou contigo não é baseado no que você é comigo?
eu sou o que Deus me projetou para ser para você. Irmão, Jesus diz assim: se um irmão der bater na sua face, dá a outra. Sabe por que ele fala irmão? Porque para bater na sua cara tem que estar perto, irmão. Porque de longe o máximo que o cara faz é te tacar pedra. Para conseguir estapear a sua cara, irmão, precisa estar à distância de um braço. Precisa estar perto para te bater. Para acertar o seu rosto, precisa ser irmão de perto. E Jesus fala que de vez em quando isso vai acontecer. Uma ovelha perdida, que sabe que está perdida, que está clamando por ajuda, que está necessitada, que está precisando, que está dizendo: me socorre, por favor me ajuda, eu estou morrendo, eu estou perdida. Uma ovelha que precisa de auxílio. Jesus começa a ensinar. Uma moeda que não tem noção do seu valor, que não sabe o valor que tem, perdida dentro de casa. Dentro de casa, no lugar mais seguro, no lugar mais protegido. Ela não escolheu se perder, mas ela é indiferente àquilo. Para a moeda tanto faz, está no bolso, está no cofrinho, está perdido embaixo do sofá. Ela não faz distinção. E aí Jesus vem na terceira parábola. Ele fecha com essa parábola, a parábola do filho pródigo. Fala de um rapaz que em determinado momento da sua vida ele decidiu abandonar o pai dele. E a Bíblia diz que ele chega para o pai e diz assim, você pode acompanhar em Lucas 10, um pouquinho, você vai andar um pouquinho, Lucas 15, perdão, um pouquinho mais para baixo dessas 3 parábolas, e ele diz assim: pai, é o seguinte, eu quero a minha parte na herança. Hoje, irmão, no nosso contexto, isso não seria tão complicado, né? Às vezes o seu pai tem um negócio e você chega para ele e fala: ô pai, eu queria começar um negócio próprio, estou aí pensando em casar, ou já casei, estou pensando aí em tocar minha vida, só me ajuda a montar um negócio. Imagina, seu pai tem, sei lá, uma loja, e eles falam: poxa pai, você não me ajuda a montar uma outra loja, você não me ajuda, não entra com uma parte? Isso é normal para a gente, né, irmãos? É benção. Só que naquela época não era assim que funcionava. Numa sociedade patriarcal, onde o pai era a figura mais importante, e a Bíblia diz que a maldição a herança antecipada é maldita. Quando aquele rapaz chega para o pai e ele diz assim: pai, eu quero a minha parte da herança, o que aquele rapaz estava dizendo é: pai, eu não me importo mais com você, eu não gosto de você, eu quero que você morra, eu quero a minha herança. A maior ofensa que alguém podia cometer naquele tempo era desonrar o pai. Numa sociedade patriarcal, a desonra ao pai era o pior dos pecados. E aquele rapaz tinha uma visão. Quantos de nós, irmãos, estamos desonrando o pai porque achamos que temos uma visão melhor, porque achamos que a gente sabe mais? Não se submete. Talvez aquele rapaz não tenha concordado com algumas coisas do pai dele, e ele diz assim: pai, não dá mais para nós dois, eu quero a minha parte. E a Bíblia diz que aquele pai chama os 2 filhos. A gente geralmente, né, assim como no caso de Marta, eu acho que aquela moça é um pouco injustiçada, eu acho que a gente alivia demais para o filho mais velho. Porque presta atenção comigo, o pai chama os 2 e divide a herança igual entre os 2. Apesar de não ter sido o mais velho que pediu, ele concordou. Cuidado com as coisas que você tem concordado. Cuidado com as coisas que têm povoado os seus ouvidos. Porque aquele rapaz, apesar de tudo, ele fica na dele, ele fica quieto e ele é participante da herança. Só que a Bíblia diz que os 2 se tornaram malditos, porque a herança antecipada é maldita, é maldição, transforma em maldição. Eu ouvi uma frase esses dias, irmãos, e nós precisamos ter cuidado como nós tratamos a nossa paternidade, aqueles que Deus levantou sobre nós para cuidar da nossa vida. Eu li uma frase esse dia, eu quero parafraseá-la para você e dizer assim: não me conte o que as pessoas falaram de mim para você, apenas me diga porque elas estavam tão à vontade na sua frente para fazer. Cuidado com as palavras que você tem concordado e que tem deixado entrar na sua casa, entrar na sua vida, entrar na sua história. Cuidado, irmãos, porque a herança adiantada, ela é maldita. E aquele rapaz, ele tinha que ter feito uma coisa, e aí no bom carioquês, né, na versão da Bíblia, segundo o pastor Júlio, uma versão mais street assim, né, mais piorada, ele tinha que ter baixado o pau naquele menino, ele tinha que ter arrebentado ele,
Ele tinha que ter dado uma coça nele, irmãos. Ele tinha que ter dito: peraí, rapaz, preste atenção, ponha no seu lugar. Você está pensando que você está falando com quem? Você está falando com meu pai? Não é assim não. Como é que você está dizendo que quer que meu pai morra? Que história é essa de herança? E dá uma coça naquele rapaz para ele aprender a ser homem. Acabado com aquela história, mas não. Ele fica quieto, irmão. Ele participa. Às vezes a gente tem que lidar, irmão, com algumas pessoas que se deixaram ferir pelo meio do caminho. Muitas estão perdidas dentro de casa, mas nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós concordamos que outras pessoas façam. E ele concorda, e aquele rapaz vai embora, você conhece a história, ele gasta tudo, e um belo dia ele se dá conta do que está acontecendo e ele volta para casa. E eu quero terminar com essa história, eu quero levar você, preste atenção em mim, porque eu quero chegar num lugar com você nessa noite, onde Deus quer tratar algumas coisas comigo e com você. Aquele rapaz, ele se dá conta de que ele tinha errado, e ele volta para casa. A Bíblia diz que o seu pai o aguardava e o viu ao longe, e correu ao seu encontro. Irmãos, quando as casas geralmente, hoje em dia ainda, eu moro em apartamento, invariavelmente, ainda que seja um apartamento de alto padrão, ainda que seja um apartamento médio, comum, invariavelmente ele tem uma guarita, um portão de entrada, ele tem um hall, um elevador, e aí você acessa a casa do cara. Concordam comigo? Pode ser maior, menor, mais ou menos, mas invariavelmente é sempre assim. Uma casa, por exemplo, ela tem o portão, aí às vezes tem um quintal, tem uns que tem um quintal maior, um quintal menor, mas você sempre passa por um portão, por uma varanda, uma porta, e aí você tem acesso dentro de casa. Amém? As fazendas eram construídas dessa mesma forma naquele tempo. Primeiro, a casa grande, ela ficava no meio do terreno. Para trás da casa grande era a lavoura. No caso desse menino, apesar da Bíblia não explicar, vamos entender que eles plantavam milho, trigo. Porque ele diz: os funcionários do meu pai têm muito pão, então vamos imaginar que eles cultivavam trigo, amém? Mas não difere de nada. Então ficava a casa grande, atrás da casa grande a lavoura, o lugar onde trabalhavam. Na frente da casa, a vila de colonos, era assim que eram montadas as fazendas naquela época. E na frente da vila, o portão. E era invariavelmente assim. Quando um jovem amaldiçoava a família, desonrava a família, ele era banido daquela família. Ele já havia recebido a herança daquela família e ele não tinha mais parte com o pai. Pela lei, qualquer um dos colonos daquela fazenda podia ser o vingador daquele homem. Você sabe por que o pai olha e quando ele está lá no portão, o pai corre até ele? Porque qualquer um dos colonos que o encontrasse pelo meio do caminho podia matá-lo, podia exigir a vida dele, podia acabar com a vida dele. E olha o que o pai faz, e preste atenção, querido. Aquele pai, aquele homem, aquele ancião, ele corre até o seu filho, ele atrai para ele toda a vergonha, porque um ancião correndo era vergonha. Irmãos, imagina, abertura das Olimpíadas, sei lá, Copa do Mundo, sei lá, um negócio grande, vamos pensar na Copa do Mundo, o mundo todo está olhando. A Copa do Mundo no Maracanã, lotado, chapado, todas as nações do mundo assistindo aquela confusão, aquele negócio. De repente chega o presidente da República atrasado, irmão, correndo, descabelado, porque estava atrasado. Irmão, pensa no vexame. Qual seria a notícia que sairia daquele negócio? Seria a beleza do espetáculo ou o mico que o presidente pagou? Quando aquele ancião, ele se despiu da sua autoridade, ele se vestiu de vergonha e ele correu ao encontro daquele filho que havia se perdido. Aquele filho que estava longe, ele corre e ele atrai para ele. Isso me lembra, irmãos, que ele despiu-se da sua glória, fez-se como um de nós, desceu até nós e nos fez seus filhos e nos colocou de novo na posição de filho.
E aquele homem, ele corre, atrai para si a vergonha, todos param para olhar aquele homem correndo, o que está acontecendo, olha só que vergonha é essa, e ele chega até aquele filho e ele abraça aquele filho. A primeira coisa que ele faz, irmãos, ele se aproxima e um abraço protege aquele filho. Paternidade é proteção sobre a sua vida. Paternidade protege a sua vida. E ele abraça aquele filho dele, e ele protege o filho, e a Bíblia diz que ele beija o seu filho. Ele restaura a intimidade com o seu filho. Precisamos estar sob a proteção de Deus. Precisamos aceitar a proteção de Deus. E Deus nessa noite quer beijar alguns de nós e nos colocar de novo na posição da intimidade. Alguns de nós fomos acusados indevidamente por Satanás e perdemos a certeza da filiação de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: o que você fez não muda quem você é para Deus. Não importa o que você faça, não importa a decisão que você tome, nada pode nos separar do amor de Deus. Ele beija aquele rapaz e a Bíblia diz que ele coloca um anel, ele restaura a autoridade daquele rapaz. Aquele pai, aquele protetor, ele abraça, ele protege, ele traz proteção, ele traz intimidade, ele conduz aquele jovem de novo à intimidade e ele restaura a autoridade. Não há autoridade sem intimidade. Sem intimidade não há autoridade. E aí ele faz outra coisa, ele reveste, ele troca as vestes daquele rapaz. Vestes novas, fala de santidade. Guarde uma coisa, não existe autoridade sem intimidade. Não existe intimidade sem autoridade. Não existe autoridade sem santidade. 3 coisas alguns de nós precisamos restaurar as nossas vidas nessa noite: intimidade com Deus, autoridade e santidade. E ele abraça aquele rapaz, ele beija, ele coloca um anel, ele troca a roupa dele e ele começa a dar uma festa. Ele já protegeu, ele já cuidou e agora ele vai comemorar. E começa a festa. E eu quero encerrar com isso com vocês. No meio daquela festa, quem chega? O mais velho. Amém, irmãos? Chega o mais velho. E o mais velho pergunta para alguém e fala assim: o que está acontecendo? E alguém responde para ele e fala assim: o seu pai está dando uma festa, porque o seu irmão chegou. Nisso, irmãos, o pai dele vem, chega até ele, convidando ele para a festa. E ele diz assim: eu não vou entrar nesse lugar, porque eu estou contigo há tanto tempo, e você nunca matou um cabrito, nunca matou nada, nunca fez uma festa para mim e para os meus amigos, e eu estou o tempo todo com você. E o pai diz para ele assim: você não entendeu, tudo que é meu é seu. Eu sempre imaginei, irmãos, que talvez o apóstolo Lucas, o discípulo Lucas, o autor, tivesse dormido no final dessa parábola. Porque pensa comigo, irmão, essa parábola parece que ela não tem fim. Eu sempre fiquei na dúvida, falei: o que aconteceu? O que aconteceu com esse jovem, irmãos? O que aconteceu com aquele filho mais velho? Ele entrou, ele não entrou, deu ruim, ele fugiu. Falei: meu Deus, Lucas dormiu, pulou o capítulo, foi embora e não contou o final da história. Mas não, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: a história continua aberta até hoje. E sou eu e você que damos o final dela. Quando nós começamos a falar sobre esse assunto, aonde Jesus estava? Numa festa, amém, irmãos? Comendo com os pecadores. Aonde os fariseus pararam? No portão, para acusar. Quem sai de dentro da festa para falar com os pecadores? É Jesus. Irmãos, Jesus está na posição daquele pai. Essa parábola fala de Jesus. Essa parábola coloca Jesus no mesmo lugar que aquele pai. E a pergunta que Jesus faz através dessa parábola é para mim e para você responder: e agora? Você vai entrar ou você vai ficar do lado de fora da festa? Há um lugar, querido, preparado para mim e para você. Essas 3 parábolas falam de paternidade. Essas 3 parábolas falam de um Deus cuidadoso. Essas 3 parábolas falam da missão que eu e você temos para edificar o reino de Deus.
Nós precisamos entender que o reino de Deus é feito de pessoas. E muitas vezes nós estamos distraídos, como Marta, com tantas coisas, apesar da boa intenção, apesar de um coração correto, nós estamos nos distraindo e dando pouco valor àquilo que é valoroso demais, que é o coração das pessoas. Deus chamou eu e você aqui nessa noite para ouvir. Você é o canal de Deus para cuidar de pessoas. Deus tem confiado para você o reino de Deus através das pessoas. Algumas estão perdidas e sabem que estão perdidas e precisam apenas de um colo para voltar à casa do Pai. Outras estão dentro da casa e não entenderam ainda que estão perdidas e precisam ser encontradas, mas eu e você somos o canal para as encontrar dentro de casa. E algumas decidiram, irmãos, algumas simplesmente decidiram, mas nós somos o canal para restaurarmos essas pessoas. Igreja é um lugar de restauração. Não é o que você faz que define quem você é. Não é o que você fez que vai definir quem você é. É o que Deus vê de você que define quem você é. E o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite. Não mude por causa das pessoas. Mude as pessoas por causa de Deus. Não se mude por causa das circunstâncias. Mude as circunstâncias por causa de Deus. Você é precioso para Deus. Deus trouxe você nessa noite para dizer para você que, eu não sei, talvez você em algum momento tenha perdido a alegria, irmãos. Talvez Paulo chama de alegria da salvação. Talvez alguma coisa possa ter acontecido com você no meio do caminho e você hoje se pega um pouco chateado com algumas coisas. Deixa eu dizer para você, nada muda a sua condição de filho. O que você precisa entender é que para receber Jesus, você precisa receber os seus. Para construir o reino de Deus, nós precisamos receber a Jesus os seus. Não só deixá-lo entrar, irmãos, porque se a gente deixar entrar, a Bíblia diz que ele entrou numa cidade, ele não pôde fazer muitos milagres, porque ninguém o recebeu. Ele diz para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa aí, porque me alice tu entrar na sua casa. E a Bíblia diz que ele correndo o recebeu. Todos os que receberam, deu-lhes o poder de sermos feitos filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar com você. Eu queria que você se apresentasse para Deus agora, olhasse o seu coração. E talvez, irmãos, você precise apenas de um abraço. Ou talvez Deus tocou em você nessa noite para dizer que você é o canal para dar o abraço em alguém. Talvez alguém Deus tenha colocado no seu coração, talvez você tenha se lembrado de alguém e você precisa tomar uma atitude, estabelecer o reino de Deus e dar um abraço nessa pessoa. Às vezes não é um abraço físico, mas é um abraço que você sabe que ela precisa. Feche seus olhos e eu quero orar com você. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos colocou no maior empreendimento, Senhor, já visto na face da terra, que é o estabelecimento do seu reino. Pai, ajuda-nos a entender que um reino é constituído de súditos. Não existe reino sem súditos, e nós estamos aqui para cuidar dos seus filhos, que são o seu reino nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, se algum de nós na condição de filhos ainda não entendeu, Senhor, ainda não entendeu a nossa condição, ainda não entendeu a sua posição, que nessa noite o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Pai, se algum de nós temos ficado perdidos dentro de casa, se alguns de nós temos dado, Senhor, lugar para coisas que nos faz perder, que nessa noite o Senhor nos ative, nos avive, nos direcione, Senhor. Pai, em nome de Jesus, se algum de nós precisa de um abraço, que seja recebido nessa noite. Pai, se algum de nós precisa ter restauração, que seja nessa noite a restauração. Pai, se algum de nós está ferido com os seus pais espiritual, ferido com a igreja,
Ferido, Senhor, com aqueles que encontrou pelo meio do caminho, que nessa noite tenham essas feridas saradas, tenham essas feridas cuidadas. Que, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor restaure a proteção, que o Senhor restaure a intimidade, que o Senhor restaure a autoridade, que o Senhor restaure a santidade. Entendemos que sem intimidade não há autoridade, sem autoridade não há santidade, Senhor. E nós precisamos entender que nós somos seus filhos. Abre, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, que nessa noite possamos receber a condição verdadeira de filho, a mente de Cristo, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quero agradecer a oportunidade, dizer que foi muito bom estar com você, para a glória de Deus. Amém? Você pode se sentar, apóstolo Hélio, por favor.